Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este momento em que podemos abrir a Tua Palavra. Obrigado por cada pessoa que acompanha este estudo diariamente. E te pedimos, Senhor, recebe e olha aos pedidos de oração deixados nos comentários. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração hoje. Ajuda-nos a compreender o que significa abandonar a mentalidade terrena e viver com a mente voltada para as coisas do alto. Transforma nossos pensamentos, nossas escolhas e nosso caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos estudar o tema de segunda-feira, dia 9 de março. Acabe com a mentalidade terrena. É comum ouvir protestos como chega de guerras, proteja as florestas, não às armas nucleares. Mas provavelmente nunca ouvimos algo como acabem com a mentalidade terrena. Esse tipo de ideia simplesmente não combina com a forma como o mundo pensa. Não que as outras causas não sejam importantes, mas são muito limitadas, especialmente diante da iminência da eternidade. O nosso foco precisa ser superior. Esse parágrafo provoca uma reflexão muito interessante. A sociedade mobiliza grandes esforços para resolver problemas do mundo, e muitos desses esforços são legítimos. Mas a Bíblia aponta para algo ainda mais profundo. O problema fundamental da humanidade não é apenas externo, é interno. Jesus já havia dito isso em Mateus 15, verso 19, quando disse: do coração procedem os maus pensamentos. Enquanto a mente humana continuar dominada por egoísmo, orgulho e desejos desordenados, os problemas do mundo continuarão surgindo. Por isso, Paulo chama o cristão para algo mais radical: mudar o foco da mente. Não viver apenas preocupado com as coisas passageiras, mas viver com a perspectiva da eternidade. A pergunta de hoje: como podemos morrer para o eu e para as coisas terrenas e viver para as coisas do alto, que estão em Colossenses capítulo 3, verso 1? Para responder a essa pergunta, vamos ler Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6 para começo. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos ler também Romanos, capítulo 6, versos 1 ao 7. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós já fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte.
Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Esses textos apresentam um princípio central da vida cristã: morrer para o pecado e viver para Cristo. Romanos 6 explica que o batismo simboliza exatamente isso. Paulo escreve: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, em Romanos 6, verso 4. O velho estilo de vida é deixado para trás. Uma nova vida começa. Mas aqui está um ponto importante. Isso não significa que as tentações desaparecem. Significa que o cristão agora tem uma nova identidade e um novo poder espiritual para resistir ao pecado. A minha proposta de resposta para você colocar no manual seria a seguinte: podemos morrer para o eu quando abandonamos o pecado, entregamos nossa velha natureza a Cristo e decidimos viver em obediência. Isso acontece quando permitimos que Ele, Jesus, transforme nossos pensamentos e atitudes. Assim, deixamos as coisas terrenas e passamos a buscar as coisas do alto, vivendo uma nova vida com Deus. O autor comenta que, ainda que espiritualmente tenhamos morrido com Cristo, tudo o que pertence à natureza terrena, isto é, as tentações que o corpo e a mente nos apresentam, precisa ser eliminado. Há, porém, dois aspectos importantes a considerar em relação a essa ordem. Aqui, Paulo fala de algo muito prático. Mesmo depois da conversão, a velha natureza continua tentando se manifestar. Por isso, ele usa uma linguagem muito forte. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Isso envolve escolhas conscientes. A vida cristã não é passiva. Ela exige vigilância espiritual. Jesus disse em Mateus 26, verso 41, vigiai e orai. O primeiro aspecto a se considerar com relação a essa ordem é em Colossenses 3, verso 1. A forma verbal grega que Paulo usa pressupõe de que fato somos ressuscitados com Cristo. Aqui, o autor chama a atenção para um detalhe do texto original. Paulo não diz, talvez vocês tenham sido ressuscitados. Ele fala como uma realidade já estabelecida. Isso significa que a vida cristã começa com uma identidade nova. O cristão não luta contra o pecado tentando se tornar filho de Deus. Ele luta contra o pecado porque já foi aceito como filho de Deus em Cristo. O segundo aspecto, a ordem em Colossenses 3, verso 5, é uma consequência dessa realidade. Portanto, só conseguimos abandonar as coisas terrenas como imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, porque fomos ressuscitados com Cristo e recebemos dele a vida espiritual e o poder para expulsar essas coisas da nossa mente e da nossa vida. Aqui está um ponto fundamental da teologia cristã. A santificação não acontece pela força humana. Ela acontece porque Cristo já nos deu vida espiritual. Paulo lista pecados muito comuns na sociedade: imoralidade sexual, impureza, desejos desordenados, avareza. Curiosamente, muitos desses comportamentos são hoje normalizados culturalmente. Mas Paulo é claro. Essas coisas pertencem à mentalidade terrena. E quem vive com Cristo precisa permitir que o Espírito Santo transforme esses desejos. O autor prossegue declarando que outra ocorrência da expressão grega usada em Colossenses 3, verso 6, a ira de Deus, está em Romanos capítulo 1, verso 18. Deus entregou as pessoas aos seus próprios caminhos perversos. Além disso, sua ira
vem sobre os que vivem na desobediência. Paulo menciona impiedade e justiça em Romanos 1, verso 18. E usando a mesma palavra grega em ambas as passagens, ele associa impureza com aqueles que seguem os desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Em Romanos 1, verso 24 e Colossenses 3, verso 5. E de que forma eles desonram o próprio corpo? Recusando reconhecer o Criador e se entregando a paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Paulo, irmãos, está descrevendo o que acontece quando a humanidade abandona o Criador. Romanos capítulo 1 mostra que o afastamento de Deus produz uma distorção moral progressiva. Primeiro, a pessoa rejeita Deus. Depois, passa a seguir apenas os próprios desejos. E, finalmente, perde a referência moral. A mensagem bíblica não é de condenação fria, é um alerta. Sem Deus, a humanidade inevitavelmente perde sua direção. Mas em Cristo existe restauração e transformação. A pergunta para a nossa reflexão de hoje, Paulo escreveu: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Como podemos obedecer a essa instrução? Irmãos, a resposta bíblica envolve 3 atitudes fundamentais. Primeiro, reconhecer a nova identidade em Cristo. Segundo, buscar diariamente as coisas do alto. E terceiro, permitir que o Espírito Santo transforme os nossos desejos. Porque a santificação acontece quando a vida passa a ser orientada por Cristo diariamente. Eu convido a todos a me acompanharem nos comentários de Ellen White a partir de agora. Louvemos ao Senhor por termos um compassivo e meigo sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Não esperamos ter repouso aqui. Não, não. O caminho para o céu é uma via crucis. Ele é reto e estreito, mas avançaremos com disposição, sabendo que o Rei da Glória já trilhou este caminho antes de nós. Não reclamaremos da aspereza do caminho, mas seremos humildes seguidores de Jesus, andando em suas pegadas. Ele era um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Por nossa causa se fez pobre, para que, por meio de sua pobreza, pudéssemos tornar-nos ricos. Nós nos alegraremos na tribulação e nos lembraremos do galardão, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não reclamaremos por causa das provações. Os amados filhos de Deus sempre as tiveram, e toda aprovação bem resistida aqui só poderá nos tornar ricos em glória. Até desejo o meu sofrimento. Eu não iria para o céu sem sofrer, se pudesse. Como contemplar a Jesus, que sofreu tanto por nós, a fim de adquirir-nos uma herança tão rica? Como ver os mártires que depuseram sua vida pela verdade e por amor a Jesus? Não, não, que eu seja aperfeiçoada por meio do sofrimento. Anseio participar com Cristo de seus sofrimentos, pois se o fizer, sei que participarei com ele de sua glória. Jesus é o nosso modelo. Devemos nos empenhar para que nossa vida se aproxime o máximo possível da vida de Cristo. Minha alma clama pelo Deus vivo, meu ser anseia por ele. Ah, quem me dera refletir perfeitamente sua amorosa imagem. Ah, quem me dera ser totalmente consagrada a ele. Ah, quão duro é para o amado eu morrer. Podemos nos alegrar com um Salvador perfeito, que nos salva de todo o pecado. Podemos estar escondidos em Deus de modo a podermos dizer:
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim para efetuar tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Glória seja dada a Deus. Sei que minha vida se acha escondida com Cristo em Deus. O véu foi erguido, vi a preciosa recompensa reservada para os santos. Tive uma amostra das alegrias do mundo por vir, e ela inutilizou este mundo para mim. Minhas afeições, meus interesses, esperanças e tudo mais está no céu. Anseio ver o Rei em sua beleza, aquele a quem meu coração ama. Céu, amado céu, anseio ali estar, e o pensamento de que Ele está perto me deixa quase impaciente para que Cristo venha. Louvemos ao Senhor pela excelente esperança de imortalidade e vida eterna por meio de Jesus Cristo. Refletindo a Cristo, 2 de dezembro. A lição de hoje deixa uma pergunta muito direta. Quem está moldando a sua mente? A cultura? Os desejos pessoais? Ou Cristo? Porque a forma como pensamos sempre acaba definindo a forma como vivemos. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14.